Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai misericordioso, eis que eu estou aqui, Pai, mais um dia, Senhor. Mais um dia na Tua presença, no 53º dia. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada pela nossa vida, obrigada pela nossa comida, obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada, Pai, por mais um dia, Senhor. O Senhor ter nos acordado. Obrigada porque hoje, Senhor, nós estamos aqui vivos e na Tua presença. Pai, nós queremos nessa manhã Te agradecer, Te louvar e Te bendizer. Nós queremos nesta manhã, Pai, dizer o quanto nós Te amamos, o quanto nós Te desejamos, o quanto nós estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz. Paizinho, nós precisamos neste momento, Pai, da Tua presença. Nós Te convidamos, Espírito Santo. Nós Te convidamos porque nós sabemos, Pai, que sem o Senhor nós não somos nada e nós não somos ninguém. Então, nessa manhã, Espírito Santo, nós Te fazemos um convite todo especial. Vem, Espírito Santo, vem falar conosco nessa manhã. Vem nos encher da Tua presença. Vem saciar a nossa fome e a nossa sede. Espírito Santo, bom dia. Bom dia, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem nos encher, vem nos transformar, vem nos curar, vem revelar a Tua palavra, Pai. O nosso Espírito, ele tem fome e ele tem sede de Ti. Espírito Santo, nessa manhã eu quero Te pedir, Pai, que toda a minha carne, ela venha desfalecer, que toda a minha carne, ela venha cair por terra, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, Pai, possa guiar, conduzir e direcionar essa live. Pai, em nome de Jesus, Pai, o meu espírito precisa estar 100% conectado com o Senhor nesta hora, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a minha mente seja a Tua mente, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que o meu coração seja o Teu coração, Pai, e que nenhuma vírgula sequer, Pai, saia da minha boca que não venha de Ti, Espírito Santo, que não venha de Ti, Pai amado. Espírito Santo, eu quero Te pedir nesse momento também, Pai, que o Senhor possa se fazer presente na vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor possa, Senhor, agora, nesse momento, com a Tua onipresença, com a Tua onipotência, com a Tua onisciência, que o Senhor possa visitar, Pai, em especial, cada uma das pessoas que estão aqui nessa live. Pai, no nome de Jesus eu Te peço, Pai, eu não sei onde essa pessoa tá, eu não sei de onde que ela tá assistindo, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe onde cada um está. O Senhor sabe quem tá no hospital, o Senhor sabe quem tá em casa, o Senhor sabe, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitá-los, que hoje seja um dia marcado nos céus, Pai, que neste domingo, Pai, este domingo, dia 25 de outubro de 2020, Pai, seja um memorial no céu, Pai, porque eu sei, eu creio que esse momento, que essa data, que esse horário já estava reservado no céu, Pai, para que essa live estivesse acontecendo. Então, Pai, que hoje seja um momento, Pai, um dia de encontro, de experiência, de transformação, de cura e de libertação. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos no Teu altar, Senhor, essa live. Essa live não é a live da Patrícia, essa live é a live da Tua presença. Então nós consagramos, Pai, essa live no Teu altar e Te pedimos, Pai, direciona, guia, comanda, em nome de Jesus, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus. Bom dia, meu povo. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da presença, a nossa 53ª live, ou seja, 53 dias. E eu vou fazer um pedido muito especial para você nessa manhã. Eu vou pedir para você, se você puder, para você clicar aí nessa setinha. Você clica nessa setinha, nesse aviãozinho, e você envia essa live de presente para alguém que você acha que precisa, para alguém que você acha que está necessitada nessa manhã, de uma palavra, de um consolo, de uma alegria, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar individualmente com cada um, tá bom? Bom dia, pastora Adriana, bom dia, Olivia, bom dia, Kelly, bom dia, Uda, bom dia, Girlene, bom dia a todos vocês, gente, bom dia, Anderson. Ai, gente, bom dia. Eu vou colocar o tema aqui, ó, enquanto vocês vão aí enviando a live para as pessoas, enquanto vocês vão enviando esse presente para alguém, eu vou colocar o tema, tá?
53/120. 53/120 dias. Live da presença. Meu Deus, é tão forte isso. Esse nome, assim, ó. Quando eu comecei a live, eu não tinha entendido esse tema, gente. E eu ficava assim, meu Deus, live da presença, live da presença. Eu não tinha entendido, gente, esse tema. Mas aí, conforme o tempo foi passando, eu fui tipo, esse nome foi ganhando um peso, assim, dentro do meu coração, sabe? Live da presença, live da presença. E hoje eu olho pra esse tema e, tipo assim, eu vejo que não podia ser outro, sabe? Não tinha um tema melhor. Não tinha um tema melhor pra que não fosse esse. E eu lembro que eu passei uns 5 dias mais ou menos, perguntando pra Deus, qual é o nome, Deus, qual é o nome? Porque eu achava que live da presença era muito curto, eu não achava tão forte. E aí eu pensei, tem que ter alguma outra coisa, né? Não pode ser só live da presença, tem que ter alguma outra coisa. Mas o Espírito Santo, gente, ele não trouxe nada mais no meu coração que não fosse só a live da presença, sabe? E aí hoje quando eu falo, nossa, live da presença, tipo, é exatamente esse o nome, é como é bom a gente viver debaixo daquilo que Deus orienta, debaixo daquilo que Deus manda, né? Porque hoje eu olho, meu Deus, esse tema, live da presença, ele faz total sentido. Eu consigo entender agora qual era o propósito de Deus e eu vejo que ele faz total sentido para tudo que a gente tá vivendo, né? Gente, vamos lá, o tema de hoje. Uau, meu Deus do céu. Deserto é lugar de organização. Gente, já faz uns 3 dias aproximadamente, assim, eu tô bem impressionada, gente, com a maneira linda, a maneira carinhosa, a maneira que o Espírito Santo ele vem costurando essa live, né? Ele vem costurando essa live de uma maneira assim tão especial, tão extraordinária. E Deus tem trabalhado comigo também, gente, algo chamado ansiedade. Porque a minha pessoa, né? A minha antiga pessoa, vou falar assim que é melhor, a minha antiga pessoa tinha assim uma certa dificuldade com a questão da ansiedade, sabe? A pastora Adriana também tem me ajudado bastante nisso. E então, tipo assim, quando Deus me dava um tema, eu já queria, tipo, na hora já vim falar, tipo, aqui pra vocês qual era o tema. E hoje não, hoje eu sinto, gente, que tipo assim, às vezes Deus me dá um tema num dia, mas aquele tema não é pra eu vir aqui e trabalhar esse tema, é pra que eu vá amadurecendo esse tema dentro de mim, é pra que eu vá, tipo, sendo tratada nesse tema, é pra que eu vá sendo curada nesse tema, é pra que eu vá, tipo assim, entendendo o que de fato Deus quer com aquele tema, pra depois eu vir aqui e trazer pra vocês. E eu confesso a vocês, gente, que esse tema, organização, é um tema que o Espírito Santo ele vem me incomodando assim, aproximadamente há uns 3, 4 dias, eu acredito. E aí ontem, gente, foi algo muito surreal, vou contar pra vocês. Eu tinha pensado assim, tá? Que eu não iria arrumar minha casa esse final de semana, porque eu tô muito cansada. Gente, eu tenho dormido assim, durante a semana, eu tenho dormido em média 3, 4 horas por noite. Então teve um dos dias, por exemplo, que eu tava tão cansada, que eu achei que eu ia desmaiar. E aí eu até dormi à tarde, porque eu dormi assim, com um solzão, uma claridade enorme. Eu deitei, eu apaguei. Eu fui orar, na verdade, fui pro quarto orar e eu orei. Quando eu terminei de orar, eu encostei assim um pouco na cama, eu, caí de sono e dormi umas 2 horas da tarde, tipo, com solzão, com a janela aberta, com toda a claridade, e eu dormi porque eu realmente estava muito cansada, né? E aí eu falei assim, eu pensei, acho que na quinta-feira, que normalmente eu arrumo minha casa no final de semana, né? E aí eu pensei, na quinta-feira, esse final de semana eu não vou arrumar casa. Eu não vou arrumar casa porque eu tenho que estudar, eu tenho prova, eu tenho trabalho, eu tenho um monte de coisa pra fazer, então eu não vou limpar a casa esse final de semana. Esse final de semana eu vou me dar o luxo de só estudar e de descansar. Foi isso que gente, foi exatamente isso, o meu plano, o plano da Patrícia. Só que já fazia alguns dias, como eu falei pra vocês, que o Espírito Santo, ele tava trabalhando em mim o quê? A questão da organização. E deixa eu contar um segredo pra vocês, gente. Cuidado, que nem tudo que aparenta é aquilo que aparenta. Essa estante aqui, ó,
Eu não sei se vocês observaram, eu não fazia live aqui nesse lugar. Eu fazia live num outro lugar. Só que aí eu comprei essa cadeira aqui porque eu precisava pra estudar e pra trabalhar e eu tava trabalhando numa cadeira muito desconfortável. Aí eu vim e montei uma arinha de escritório aqui. E aí essa minha estante aqui, ela tava a primeira e a segunda prateleira arrumada e a terceira e a quarta e a quinta completamente desorganizada. E aí, tipo, toda vez que eu ia fazer a live aqui pra vocês, ó, como eu fico aqui sentada, a cadeira fica aqui, não dava pra vocês verem que tava desorganizado. A terceira, a quarta e a quinta prateleira. Porque a primeira e a segunda tava bonita. E ali o Espírito Santo só me incomodando, tá? Você tem que arrumar essa prateleira, você tem que arrumar essa prateleira, você tem que arrumar essa prateleira. E eu todos os dias o quê? Deixando pra amanhã, deixando pra depois. Depois eu arrumo, depois eu arrumo e depois eu arrumo. E eu tava, gente, com 3 sacolas de papel. 3 sacolas de papel, tipo assim, sabe? Papel de mercado, correspondência, papéis que você vai juntando ao longo do ano. Eu tinha 3 sacolas que eu já tinha colocado esses papéis, que eu precisava o quê? Eu precisava olhar todos esses papéis. E eu precisava, tipo, separar o que era correspondência, o que era papel de mercado, o que era papel pra jogar fora. E tipo assim, e eu fui juntando aquelas 3 sacolas e eu não arrumava. Eu sempre ia deixando pra depois. E aí quando chegou ontem, gente, eu de manhã eu dormia um pouco mais depois da live, porque dia de sábado, normalmente, é o dia que eu consigo dormir um pouco mais porque eu não tenho aula. E aí eu fui almoçar com uma amiga minha. E aí à tarde eu cheguei, eu falei assim, eu vou estudar, eu vou sentar pra estudar e eu não vou arrumar casa hoje. E aí, gente, quando eu cheguei, e o Espírito Santo não tinha me dado o tema da live ainda. O Espírito Santo ainda não tinha me dado o tema da live, presta atenção. E daí, eu tava assim, e aí o Espírito Santo começou a me incomodar. Você precisa ir organizar a casa. Você precisa organizar a casa. Não adianta você tentar estudar com a casa do jeito que tá, que você não vai conseguir. Então você precisa o quê? Arrumar a casa, você precisa arrumar esses papéis. Aí eu falei assim, meu Deus, né? Eu não entendia, sabe, por que o Espírito Santo tava mandando tanto eu arrumar a casa, eu arrumar a casa, eu arrumar a casa. Aí, gente, eu comecei o quê? Comecei pelo raio daquelas 3 sacolas Não, minto. Eu peguei, limpei os banheiros rapidinho, que era a parte mais rápida. Limpei os banheiros, tirei os tapetes, coloquei na máquina pra lavar. E aí o Espírito Santo falou assim, as sacolas, os papéis. Tipo, eu tentava fazer outra coisa e o Espírito Santo, vai pra sacolas, vai pra sacolas. E eu vou até mostrar pra vocês, gente, porque eu separei aqui, ó, eu deixei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Isso aqui, ó, é a quantidade de papéis que eu rasguei ontem, tá? De lixo que tinha aqui na minha casa, que eu não precisava, tá? Tudo isso aqui, lixo, tá? Eu deixei aqui, eu não joguei fora pra mostrar pra vocês. Aí eu arrumei todos os papéis. Aí depois eu comecei a limpar a casa. Aí, gente, resumindo, eu limpei a casa inteirinha ontem. Eu passei aspirador na casa inteira. Eu limpei o balcão da cozinha. Eu limpei o fogão. Eu limpei toda a casa. Eu lavei a área. Gente, eu sei que quando eu terminei... E durante o tempo que eu fui fazendo... o Espírito Santo foi me ministrando. Mas ele foi me ministrando de uma maneira tão linda, gente, de uma maneira tão linda sobre organização, que eu falei, meu Deus, agora eu entendo o porquê que a tua voz, Espírito Santo, ecoava dentro de mim, que eu precisava organizar a casa, porque eu já falei aqui pra vocês, gente, Deus, ele primeiro, ele me ministra, ele me trata em vários assuntos pra depois eu vir aqui falar com vocês. Oi. Travou, né, gente? Mas já voltou. Voltou? Confirma pra mim se voltou. Carlinha? Me confirma se voltou? Simone? Fábia? Me confirma se voltou a internet, gente, por favor. Ótimo. A Kelly falou que pra ela já voltou. Já voltou, gente. Travou, mas eu tirei da Wi-Fi e coloquei no 4G, porque é o Wi-Fi que falhou, tá? Então, como eu tava falando pra vocês, e aí o Espírito Santo, gente, ele começou a trazer
tantos assuntos, ele começou a me trazer tantos versículos bíblicos, ele começou a me explicar a diferença de uma pessoa organizada e de uma pessoa desorganizada. E ali o Espírito Santo foi me movendo, gente, de uma maneira tão poderosa, que eu confesso a vocês, gente, que eu fiquei tão impactada com tudo que Deus falou pra mim ontem, que era 1h30 da manhã, eu estava acordada e ainda ruminando tudo que Deus estava me falando. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês hoje, gente, presta muita atenção nisso, tá? Na matemática, presta atenção. Na matemática, a ordem dos fatores não alteram o resultado. Uau! Na matemática, a ordem dos fatores não altera o resultado. Mas no mundo espiritual, a ordem dos fatores, eles alteram completamente o resultado. Essa é a primeira coisa que eu quero te falar. A segunda coisa, Deus, ele é um Deus de ordem. Deus, ele é um Deus organizado. Deus, você nunca vai ver Deus fazer alguma coisa meia boca, alguma coisa desorganizada, alguma coisa precipitada, alguma coisa de maneira errada. Não, gente, Deus, ele é extremamente detalhista, Deus é extremamente organizado e Deus é um Deus o quê? De ordem. E eu vou provar para vocês aqui, ó, em dois versículos, o que eu tô falando pra vocês, ó. Se você for ler lá... Só um minutinho. Ó. Se você for ler lá em... Deixa eu pegar aqui pra vocês. 1 Coríntios 14:33. Se você ler esse versículo, 1 Coríntios 14:33, vai dizer o quê, ó? Pois Deus não é um Deus de desordem. Olha só, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Aí se você for olhar lá, em 1 Coríntios 14:40, 1 Coríntios 14:40, tá dizendo assim, tá escrito assim, ó, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo deve ser feito, ó, uma ordem, tudo, não é qualquer coisa, não é alguma coisa, não são poucas coisas, tá? Não é assim, algumas coisas na sua vida você tem que fazer com decência e ordem, tá? Não, aqui tá dizendo, mas tudo, a palavra tudo muda, já diz, tipo, tudo sobre essa passagem. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, gente, Deus, ele é um Deus extremamente organizado, detalhista. E assim, gente, Deus me deu assim um passeio pela Bíblia. Eu tenho tantas coisas para falar para vocês de organização que provavelmente não vai dar tempo hoje. E talvez a gente até tenha que fazer uma outra live amanhã, de tantos versículos e de tantas coisas que Deus falou para mim sobre organização. E ali, gente, eu entendi que muitos de nós não saímos ainda do deserto porque nós não fomos tratadas, nós ainda não fomos curadas no que? Na nossa desorganização, na nossa procrastinação, na nossa preguiça, tá? Porque o que nos impede de sermos homens e mulheres organizadas, tá? O que nos impede? Nos impede a nossa preguiça, a nossa procrastinação, o nosso deixa pra depois, o nosso amanhã eu faço. A gente tá sempre protelando, a gente tá sempre prorrogando aquilo que a gente precisa fazer hoje. E ontem, gente, foi tão lindo que tudo que eu falava assim, ó, não, isso aqui eu não vou fazer hoje, isso aqui eu faço amanhã. O Espírito Santo falava assim pra mim, não, filha, você vai fazer hoje. Por exemplo, tá? Eu tirar o pó das coisas, pegar o espanador e tirando o pó das coisas. Eu falava, amanhã eu tiro o pó. O Espírito Santo falava, filha, tira o pó agora. E eu falava, ok. Daí, eu limpar o balcão da cozinha. Eu falava, Deus, amanhã eu limpo, né? Eu não vou fazer comida hoje mesmo. Então amanhã eu limpo o balcão da cozinha, amanhã eu limpo o fogão. O Espírito Santo falava pra mim, filha, hoje. É hoje que você limpa o balcão da cozinha. É hoje que você limpa o fogão. E aqui, gente, eu quero abranger pra vocês não só a organização no mundo espiritual, ou no mundo físico, mas eu quero falar pra vocês sobre a organização dos seus pensamentos. Às vezes, na sua casa, você é extremamente organizada, mas os seus pensamentos, eles são completamente desorganizados. Às vezes, na sua casa, você até é organizada, mas no seu trabalho,
você não é tão organizado. Às vezes, você é organizado na cozinha, tudo na sua cozinha é organizadinho, mas no seu quarto já não é tão organizado. No seu guarda-roupa já não é tão organizado. Na sua mesa de escritório já não é tão organizado. E Deus, ele é um Deus, gente, de organização em todos os aspectos. E assim, gente, tem tantas coisas que Deus me ministrou ontem pra eu passar pra vocês. Mas antes, eu quero começar falando pra vocês daquilo que Deus fez primeiro, que foi o mundo, tá? Eu nem vou, eu vou em outros versículos da Bíblia, eu vou usar Lucas, vou usar Provérbios, vou usar Números, eu vou usar vários outros capítulos, mas eu quero ir com você lá no início, lá em Gênesis, tá? Por quê? Porque eu comecei falando pra vocês o quê? Que Deus, ele é um Deus o quê? Deus, ele é um Deus de... Só um minuto, gente. Eu comecei falando pra vocês que Deus é um Deus do quê? Deus é um Deus de... Vou pegar aqui, pronto. Eu comecei falando pra vocês que Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. E a primeira coisa que eu quero falar pra você, sabe o que é? É sobre a ordem que Deus criou o mundo. Gente, como o Espírito Santo falou comigo sobre isso ontem. Está lá em Gênesis, a partir do capítulo 1, do 1 até o 22, tá? Do verso 1 até o verso 22, você vai ver o quê? Você vai ver justamente a ordem que Deus criou as coisas, que Deus criou todas as coisas. Você vai ver que no primeiro dia, Deus não criou o ser humano. Deus não criou o ser humano no primeiro dia. Ah, isso é porque o ser humano era menos importante? Não, gente. Não é porque o ser humano era menos importante. Não, é porque existia assim uma ordem que Deus precisava criar as coisas para que a gente entenda na nossa vida que nós precisamos ter ordem na nossa vida, na nossa casa, nas nossas coisas, nos nossos negócios, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Nós precisamos ter ordem nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas atitudes. Então, se você for olhar lá em Gênesis, do 1 ao 22, eu não vou ler tudo pra gente ganhar tempo na live, mas eu peguei o resumo pra vocês, tá? Então, por exemplo, no primeiro dia, Deus criou o quê? O dia e a noite. Deus criou o quê? A luz. Deus fez separação entre o dia e a noite. Deus criou o quê? A luz. Deus disse, ó, haja luz e houve luz, tá? No primeiro dia. No segundo dia, por quê? Porque no escuro não ia dar pra criar nada, né? Então, Deus foi lá e criou o quê? Primeiro, a luz. Deus trouxe o quê? Clareza. Talvez a primeira coisa que você precisa nessa live aqui, talvez a primeira coisa que Deus precisa trazer pra você nessa live é o quê? É clareza de onde você está procrastinando, de onde você está deixando pra depois, de quais são as áreas da sua vida que você precisa o quê? De organização. Então, nesse primeiro momento, você precisa entender, a primeira coisa que Deus fez foi criar a luz. Deus falou, haja luz e houve luz. Tá? Lá em Gênesis diz que a terra era vazia, né? A terra era vazia, a terra era escura e vazia, né? Então, por isso, Deus criou o quê? Primeiro, a luz. No segundo dia, Deus fez o quê? A separação entre as águas e o céu. Deus separou o que seria água, o que seria céu e o que seria o quê? O que seria água. Qual era a parte que seria água e qual é a parte que seria céu. Deus fez essa divisão no segundo dia, tá? No terceiro dia, Deus fez o quê? A formação de terra seca em meio às águas e o chamou o quê? De mares, tá? E a terra seca fez nascer o quê? Árvores frutíferas e todas as ervas e toda sorte de vegetais. No terceiro dia. No terceiro dia, Deus fez a separação entre terra seca e as águas. E Deus também criou o quê? As árvores frutíferas e toda sorte de ervas vegetais, ok? No quarto dia, Deus criou o quê? O sol, a lua e as estrelas. No quarto dia, tá? Só no quarto dia que Deus criou o sol, a lua e as estrelas, tá? No quinto dia, Deus criou o quê? No quinto dia, Deus criou os animais. Olha só, gente. No quinto dia foi que Deus criou o quê? Os animais terrestres e também os animais aquáticos e as aves. No quinto dia, Deus criou os animais aquáticos e as aves. No sexto dia, Deus criou o quê? Os animais terrestres
e o homem. No sexto dia foi que Deus criou os animais terrestres e o homem. E no sétimo dia, Deus descansou. Agora, gente, imagina se nesse período aqui dos 7 dias, Deus tivesse feito tudo diferente. Deus tivesse criado o homem no primeiro dia, o homem na escuridão, o homem no meio das águas. Imagina que no primeiro dia, Deus já tivesse criado as árvores, já tivesse criado os animais. Como teria sido uma verdadeira bagunça na criação. Mas Deus, ele é o quê? Deus é um Deus de ordem. Deus, ele faz tudo na ordem certa, no momento certo. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está precisando organizar. Eu não sei qual é a área da sua vida, se é os seus pensamentos, se são os seus sentimentos, se talvez você precisa começar organizando, sabe o quê? Os seus amigos. Tem gente que tem um monte de amigo errado. Tem gente que tem amizades que não deveriam ter. Tem gente que deveria colocar ordem nos seus amigos. Eu não sei se você precisa colocar ordem na sua família. Às vezes você tá misturando tudo. Você não sabe separar o que é o seu casamento, o que é o relacionamento com seu marido, o que é o relacionamento com a sua família, porque você não consegue ter uma vida, você e a sua família. Você tem que estar o tempo todo na casa da sua mãe, o tempo todo na casa da sua irmã. Você tem necessidade de estar falando o tempo todo com os outros. Você não tem ordem na sua família. Você não tem ordem com seus amigos. Esses dias, gente, eu tava conversando com uma amiga e ela me contou que ela fez algo assim, que o marido dela tava há 4 dias sem falar com ela direito, porque ela fez algo que o marido dela não gostou. Ela falou um sim pra uma pessoa que ela sabia que o marido dela não ia gostar, mas ela sabendo que mesmo ela sabendo que o marido dela não ia gostar, ela preferiu falar ela preferiu falar um sim pra amiga do que falar um não. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, que coisa, né? Às vezes a gente tem mais interesse em falar um não pra uma pessoa que é um amigo ou pra uma pessoa de fora do que em agradar aquela pessoa que tá ali dentro de casa com a gente todos os dias, né? Então talvez você precise o quê? De ordem. Ordem nas suas amizades. Você precisa aprender a falar não. Você precisa aprender a ter momentos na sua vida que falar não é mais importante do que falar o sim. Tem nãos na nossa vida, gente, que eles são mais libertadores, eles são mais importantes do que o sim. Por exemplo, o não de Deus, muitas vezes, o não de Deus, sempre, na verdade, né? Muitas vezes, o não de Deus é sempre mais importante pra gente naquele momento do que o sim. Porque o sim, talvez, iria nos levar pra um outro caminho e não vai ter o efeito que Deus quer que a gente tenha, tá? Então você precisa o quê? Você precisa de ordem na sua vida. E tem algo, gente, que eu tenho orado, eu tenho orado há uma semana, eu tenho orado pra que Deus ponha ordem divina na minha vida. Eu tenho orado para que Deus ponha ordem divina na minha vida. Então, eu não sei como é que tá a sua vida. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa o quê? De ordem. Mas eu sei que todos nós precisamos o quê? De ordem divina na nossa vida. Agora, por que eu entrei aqui para você? Eu entrei com vocês exatamente o quê? Falando de deserto. Por quê? Eu conheço, gente, aqui pra nós, tá? Não sei vocês, eu quero que vocês me ajudem e que vocês me digam aí. Eu conheço mais pessoas desorganizadas do que pessoas organizadas. Eu conheço mais pessoas bagunceiras do que pessoas organizadas. Eu não sei você. Na sua casa, as pessoas que vivem com você, elas são mais organizadas ou elas são mais desorganizadas, tá? Por quê, gente? Porque a organização é algo do nosso espírito, tá? A organização é algo do nosso espírito. E a desorganização, ela é o quê? Da nossa carne. Por que da nossa carne? Porque a nossa carne, ela quer deixar tudo pra depois. A nossa carne gosta da maré mansa, gosta da praia, gosta da água fresca, gosta do descanso. A nossa carne, ela gosta o quê? De ir deixando pra depois, de deixando pra depois e de deixando pra depois. Principalmente de deixar pra última hora. Gente, o brasileiro, principalmente, nós brasileiros, nós temos uma mania, né, que é cultural, inclusive, da gente sempre deixar pra última hora as coisas. Por exemplo, eu tenho que entregar a minha declaração de imposto de renda. Aí a declaração é até o dia 3, às 10 horas da noite. Pois no dia 3, às 8 horas da noite, o sistema cai. O sistema cai no Brasil porque é de tanta gente que deixou para entregar a declaração de imposto de renda na última hora.
né? Quem nunca? Quem nunca aqui já tinha alguma coisa pra fazer e deixou pra fazer na última hora, nos 45 minutos do segundo tempo? Quem nunca, né? Então, ó, a Carlinha tá dizendo, aqui em casa é assim, eu sou a organizada. Provavelmente o resto das pessoas na casa dela não é tão organizado aí, assim, porque ela colocou, eu sou a organizada, né? Então, assim, ó, tem muita gente que... Aí, ó, a Carla tá falando assim, ó, kkkk, af, meu esposo deixa tudo pra depois. Isso mesmo, deixa tudo pra última hora. Gente, porque é uma mania do brasileiro, deixar as coisas tudo pra última hora, deixar as coisas sempre pra depois, tá? E às vezes, gente, presta atenção, às vezes você acha que você deixa as coisas pra última hora só na organização. Mas às vezes, sabe o que acontece? Você deixa pra pedir perdão na última hora. Você deixa pra perdoar na última hora. Você deixa pra admitir que você está errado na última hora. Às vezes você passa lá 3 dias brigada com alguém. Você passa 3 anos brigado com alguém. Mas você não tem coragem de ir lá e de resolver logo. Você vai sempre deixando pra depois. Depois eu peço desculpa. Depois eu peço perdão. Depois eu falo com essa pessoa. Depois eu ligo. Depois eu digo que eu tô errada. Tudo depois. Porque, gente, a pessoa que tem a síndrome do depois, ela não tem a síndrome do depois só nas coisas da casa, não, gente. Ela tem a síndrome do depois também em outras coisas da sua vida, tá? Então eu quero aproveitar que a gente tá falando de ordem divina e eu quero perguntar pra vocês. Fala pra mim. Você é daquelas que, se você errou, você pede desculpa na hora? Você fala assim, olha, errei, me perdoa. Ou você dá um tempo pra ver se a pessoa esquece, ou você não tem coragem de pedir desculpa na hora. Se você errou e você sabe que você precisa pedir perdão, você vai lá e pede perdão na hora? Fala assim, ó, me perdoa, errei, fiz errado, isso não vai acontecer de novo, vou procurar ser melhor, então me perdoa. Gente, eu conheço uma pessoa que ela era tão cri-cri com o marido, tão cri-cri, que ela passava às vezes 3 meses dentro da mesma casa sem falar direito com o marido. 3 meses dentro da mesma casa. Eu falava assim pra ela, minha filha, pelo sangue de Jesus, peça logo perdão, peça logo desculpa, pare de fazer braço de ferro, para com esse orgulho horrível. Pois é. Aí, ó, a Kelly tá dizendo, eu peço depois. Eu peço depois, ó. Muita gente aqui dizendo, exatamente, ó. A Mary tá dizendo aqui, muitas pessoas pedem perdão na hora da morte, infelizmente. Mary do céu, olha que forte isso que você tá falando. Pois é, tem muitas pessoas, gente, que deixam pra pedir perdão na hora que está morrendo. Gente, isso é muito sério, muito sério. Ó, eu demoro pra pedir perdão. Você tá vendo, gente, que organização é ordem divina. Eu vou falar aqui pra vocês hoje, não é só de organização na casa, não é só de limpeza, não é só de papel. Eu quero que você entenda que nós precisamos de ordem divina em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ser rápidos naquilo que tá errado na nossa vida. Nós precisamos ser rápidos sei lá, vou dar um exemplo pra vocês. Um exemplo bem comum, bem prático, sei lá. Gente, pensa numa coisa que eu odeio. Eu, Patrícia, tá? Eu odeio. Xícara de café que fica ali muito tempo parada. Gente, eu não tenho paciência. Tipo assim, com louça, eu sou muito chata, eu sou muito cri-cri. Com a louça, eu tenho que comer e já lavar a louça. Com a louça, eu tenho que tomar café e já lavar a xícara de café. Se aquela xícara de café fica muito tempo ali perto de mim e eu vejo aquela xícara... Normalmente tudo que eu uso é branco, porque eu amo branco, né? Aí eu vejo aquele restinho de café ali, aquela marca da boca na xícara. Eu falo, misericórdia, eu tenho que pegar aquela xícara de café e já ir lá e já lavar. Gente, eu já convivi com pessoas que a xícara de café, se brincar, fica 3 dias no mesmo lugar suja. 3 dias no mesmo lugar suja. Gente, isso é um espírito de sujeira. Isso é um espírito maligno de desorganização. Tem pessoas que eu conheço que usam a mesma camisa a semana toda. Tem pessoas que eu conheço que usam a mesma toalha a semana toda. Tem homens que assim, ó, a gola aqui, ó, da camisa vive preta. Então, gente, em nome de Jesus, nós precisamos de organização em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas. Então, você precisa parar hoje e analisar quais são todas as coisas que você tá que você tá procrastinando, que você tá deixando pra depois, tá? A mesma coisa, ó, telefone, muito legal, gente. Uma coisa que o Espírito Santo tem me exortado muito. Esses dias agora na pandemia, teve um dia que eu peguei o meu telefone pra responder
todas as mensagens antigas, todas. E, gente, eu fiquei numa vergonha. Eu fiquei numa vergonha, mas numa vergonha. Porque tinham mensagens no meu telefone que estavam há 3 meses sem responder. 3 meses. Gente, o Espírito Santo me ministrou. Ele falou assim, filha, isso é uma total falta de respeito com as pessoas. Uma total falta de respeito. A pessoa te ligou, se ela te ligou é porque ela queria falar com você. A pessoa te ligou, se ela te ligou é porque ela precisava falar com você. Aí você fala pra pessoa assim, ó, não, eu vou te retornar. Eu tô numa reunião aqui, mas eu vou te retornar. Ela não retorna. E o pior ainda é quando você fala assim, ah, eu tô ocupada aqui, eu posso te ligar em 5 minutinhos? Passa 3 horas. 3 horas. E a pessoa não te liga. Ontem aconteceu isso, gente, com a minha irmã. Foi muito engraçado. Eu vou contar aqui porque a minha irmã não se importa. Eu liguei pra minha irmã, ela tava almoçando. Acho que eram 2 horas da tarde lá no Brasil. Eu liguei ontem. Aí ela mandou uma mensagem assim pra mim. Paty, eu tô Ela mandou assim pra mim. Ai, Carlinha. A minha irmã falou assim, eu tô almoçando e onde eu tô almoçando a área de telefone é muito ruim. Assim que eu terminar o almoço, eu vou pra parte da frente que o sinal é melhor e eu te retorno. Falei, tá bom. Gente, eu esperei a minha irmã até 11 horas da noite, tá? Das 2 horas da tarde, ela falou assim, tô terminando de almoçar e eu já te retorno. A minha irmã veio me retornar, ela não me retornou. Eu liguei pra ela 11 horas da noite, porque a gente tem um propósito de jejum e oração juntas às 11 da noite. Então eu liguei pra ela às 11 horas. E daí quando eu liguei pra ela, eu falei assim, boa noite, meu amor. Estou te esperando desde as 11, ou desde as 2 da tarde. Falei desse jeito pra ela. Estou esperando você me retornar desde as 11 horas, desde as 2 horas da tarde. Aí ela falou, ai, Paty, desculpa, aconteceu isso. Então assim, pra que você fala pras pessoas que você vai retornar em 5 minutos se você sabe que você não vai retornar em 5 minutos? Você tá mentindo pra pessoa, você tá mentindo pra você e você ainda tá atraindo maldição pra sua vida. Né? Que falta de respeito é, se alguém te ligou, tem uma pessoa que eu liguei, gente, que eu não vou contar aqui quem é, óbvio, né? Mas tem uma pessoa que eu liguei, faz 15 dias que eu liguei pra pessoa. E a pessoa me respondeu assim, amiga, tô fazendo uma coisa aqui, eu te retorno depois, tá? Falei, ok, faz 15 dias que eu tô esperando a pessoa me retornar, mas eu não vou ligar mais. Eu não vou ligar, não é por mágoa, não é por birra, não é isso. É porque eu vou esperar pra ver quanto tempo a pessoa vai demorar pra me retornar. Então, gente, quantas mensagens talvez tenha no seu celular que você não tá respondendo? Quantas ligações que as pessoas já te ligaram e você deixou de responder porque você fala o quê? Depois eu ligo. E foi uma das coisas que o Espírito Santo me tratou, foi essa questão do retorno no celular, foi as mensagens. Eu sempre peço pro pessoal, gente, quem me manda mensagem no direct, eu sempre que eu posso, eu já entro, já olho e já respondo na hora. Se eu entrei e eu vi um comentário, eu já curto e já comento. Se eu vi uma mensagem, eu já respondo. Eu tenho procurado não deixar pra responder depois, porque se eu deixo pra responder depois, eu esqueço. Então, se tem alguém aqui, gente, que por acaso me mandou alguma mensagem e eu não respondi, se você mandou uma mensagem e eu não respondi, é porque a sua mensagem provavelmente tá lá pra baixo e eu não vi mais ela, mas me manda lá uma interrogaçãozinha pra ela subir de novo, que eu for lá e te respondo. E eu peço perdão, gente, se eu já deixei alguém aqui que falou comigo e eu não respondi, porque isso o Espírito Santo tem falado comigo. É uma falta de respeito quando alguém te chama, quando alguém te liga, você diz que vai retornar e você não retorna. Você não está cumprindo com a sua palavra, tá? Então, deserto, ele é o quê? Ele é lugar de tratamento. Deserto é lugar de cura. Deserto é o lugar onde Deus nos leva pro deserto para quê? Para que a gente possa ser tratado, tá? Então, talvez você ainda não tomou posse. Talvez, ainda bem que você responde as minhas mensagens. Eu procuro responder, gente. Eu procuro responder todo mundo. É uma coisa que Deus tem me ministrado muito com relação a isso. Não adianta a gente ser uma coisa aqui na câmera e ser outra coisa por fora, ser outra coisa nas redes sociais, porque é muito fácil, gente, você ser bonzinho, você ser sorridente, você ser uma pessoa legal, quando uma câmera tá ligada na sua cara. Eu quero ver mesmo você ser uma pessoa do bem, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa humilde, por fora das câmeras, né? Quero ver você ser uma pessoa por fora das câmeras, porque tem gente, eu nem vou falar nada, gente. Eu não vou falar nada, porque, olha, tem gente que é uma coisa quando tem uma câmera ligada, mas é completamente outra
quando não tem uma câmera ligada na sua cara, ou quando não tem um microfone na mão, né? Quando tem um microfone na mão é uma coisa, quando tem uma câmera na mão é uma coisa, mas quando tá em casa, quando tá por trás, é outra completamente diferente. E eu oro sempre a Deus, eu peço para que Deus me livre de ser uma pessoa assim, de sempre que eu puder, assim, que eu possa ser aquilo que eu sou na frente de uma câmera, eu possa ser quando não tem uma câmera, que eu possa ser principalmente quando não tem ninguém me vendo. É essa pessoa que eu sou quando ninguém me vê que é importante pra mim. Não é a pessoa que eu sou quando eu tô com uma câmera ligada na minha cara, ok? E agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Números capítulo 1, versículo 1. Números capítulo 1, versículo 1, tá? Por que que deserto é lugar de organização? Gente, meu Deus, como o Espírito Santo falou comigo através desse versículo, tá bom? Olha só. No segundo ano, depois da saída dos israelitas do Egito, tá? No segundo ano, depois da saída dos israelitas do Egito, ou seja, os israelitas passaram 400 anos a 430 anos, tá? Lá no Egito. E aí, Moisés foi lá, eles eram escravos, Moisés foi lá e os resgatou. Aí teve todo o processo de abrir o Mar Vermelho, deles irem caminhando, né? Irem marchando até a... A Adriana tá ali, fala, Deus. Obrigada, Mary, te amo, meu amor. Teve todo o processo do povo marchar ali para passar pelo Mar Vermelho, de continuar andando e tudo mais. E aí tá dizendo o seguinte, ó, no segundo ano, depois da saída dos israelitas no Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor Deus falou com Moisés no deserto do Sinai, na tenda sagrada. Ele disse, você e Arão devem fazer a contagem do povo de Israel por grupos de famílias e por famílias. Façam a lista de todos os homens de 20 anos para cima, isto é, todos os que já têm idade para serviço militar. Vocês os chamarão um chefe de grupo de famílias de acordo com a tribo para ajudá-los. Aí se você for lá em Números 1:17, vai dizer o seguinte, então, no primeiro dia do segundo ano do mês, Moisés e Arão, junto com esses 12 homens, tá? Reuniram todo o povo e fizeram a contagem por grupos de famílias e por famílias, registrando nome por nome dos homens de 20 anos para cima. Assim, a contagem no deserto do Sinai foi feita como o Senhor havia ordenado a Moisés. Vamos lá? Olha só. Assim, a contagem no deserto do Sinai foi feita conforme o Senhor havia ordenado, tá? Então, olha só. Deus, quando estava todo mundo lá no deserto, quando o pessoal estava lá caminhando, marchando, no meio de um deserto, Deus chega para as pessoas, Deus chama Moisés, Deus chama Arão e fala assim, olha, é o seguinte, agora eu quero que vocês contem, que vocês façam uma lista registrando o nome, tá? De cada pessoa. O que Deus fez ali, gente? Deus organizou o povo. Contagem tem a ver com o quê? Com organização. Quando você vai contar primeiro, segundo, terceiro, quarto, você tá fazendo o quê? Você tá colocando ordem nas coisas. Quando você tá colocando lá, esse é o número 1, esse é o número 2, esse é o número 3, esse é o número 4, esse é o número 5. Então depois você pode ler lá mais números que você vai ver que eles chegam à contagem total. Você vai ver que na época de Davi teve censo, na época de Moisés teve censo. Deus, gente, ele o tempo inteiro, ele tá nos mostrando o quê? Ele tá nos mostrando como sermos pessoas organizadas. Então, mesmo quando o povo estava lá no Egito, ou lá no deserto do Sinai, Deus falou o quê? Ei, vem cá, preciso organizar o meu povo. Organiza todo mundo aí, que eu preciso o quê? Eu preciso tratar vocês na organização. Por quê? Você não tem como tomar posse da terra prometida se você não tiver organização. Gente, existe uma historinha que eu amo, de 2 lavradores, né? Existiam 2 lavradores que estavam na época da seca, não tava tendo previsão de chuva, não tava dizendo que naquele ano ia chover, e tava todo mundo preocupado, falando assim, meu Deus, e agora? Não tem previsão de chuva, como é que vai ser a colheita esse ano? A gente não vai ter colheita, a gente não vai ter trigo, a gente não vai ter o que comer e tal. E aí tinham 2 lavradores, e aí um lavrador, ele pegou e limpou a terra todinha.
limpou a terra todinha, organizou toda a terra. E aí chegaram pra esse lavrador e falou assim, mas por que você tá arrumando a terra? Por que você tá limpando a terra se não tem previsão de chuva? E ele falou assim, ei, a chuva é com Deus, mas organizar a terra, limpar a terra, preparar a terra, isso é comigo. E pela fé eu já tô vendo que Deus vai mandar chuva. Pela fé eu já tô vendo que Deus vai mandar chuva. Aquele lavrador, quando ele preparou a terra, quando ele limpou a terra, quando ele deixou a terra prontinha pra chuva, o que ele tava fazendo? Ele tava sendo organizado e ele tava o quê? Exercendo a fé dele. Às vezes você não tem fé nem pra organizar as coisas. Você não tem fé nem pra ir numa autopeça, numa concessionária, fazer um test drive de um carro. Você não tem fé nem de organizar sua mesa no escritório, já prevendo todos os clientes que você vai ter. Você não tem fé já organizando a sua casa, já pensando no filho que você quer ter. Você não tem fé já organizando a sua casa como se você tivesse aquele marido extraordinário, maravilhoso que você sonha em ter, mas que você ainda não tem. Porque Deus, ele precisa o quê? Ele precisa nos tratar na nossa organização, na nossa fé. Uma pessoa organizada, normalmente é uma pessoa também o quê? De fé, porque ela já se organiza não por aquilo que ela tem, ela se organiza por aquilo que ela já vê, por aquilo que ela não enxerga, mas ela crê que ela vai ter. Tá? Talvez você até seja organizado nas coisas que você já tem. E você tá se organizando para ter as coisas que você ainda não tem? Você tem se organizado pelos olhos da fé para que você possa tomar posse daquilo que você ainda não tem? Aquilo que você ainda não tem? Tá? Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Vou dar um exemplo assim bem que Deus falou comigo há um tempo atrás. Você não é casada, você ainda não é casada, tá? Você não tem nenhum namorado sequer, mas você já começou a comprar seu enxoval? Eu conheço, gente. Eu conheço uma pessoa que ela não tem namorado, ela não é casada, mas ela já começou a comprar o enxoval. Ela está o quê? Ela está se organizando. Ela está o quê? Trazendo à existência aquilo que não existe. Uma vez, gente, eu fui numa loja. Eu fui numa casa de casamentos em São Paulo. E era uma casa muito famosa, tá? Mas muito famosa mesmo. Que, tipo assim, só gente bacana que faz os casamentos lá. Uma casa linda. E aí eu fui lá com uma amiga, porque ela tava vendo um trabalho de maquiagem. E quando a gente chegou lá, o diretor da casa contou uma história pra gente que eu achei muito extraordinária, gente. Eu fiquei chocada com essa história. Ele falou que teve uma noiva que uma vez foi lá. Ela fez toda a organização do casamento. Ela começou a pagar a festa do casamento com um ano antes. Ela escolheu tudo. Ela escolheu tudo que ela queria na festa, como que ela queria a festa. E ela começou a pagar. E aí, só que todo mundo perguntava do noivo e ela falava assim, não, meu noivo tá viajando, ele tá pra chegar, Olha o que ela falava, meu noivo está viajando, mas ele tá pra chegar, mas eu tô só adiantando todas as coisas, porque quando ele chegar, já tá tudo adiantado. E aí, esse diretor da casa contou pra gente que, tipo assim, 6 meses antes ou 3 meses antes, não me lembro acho que foi 6 meses antes dela pagar todo o casamento, foi que ela começou a namorar. E aí, exatamente na data que ela tinha escolhido o casamento, na data que ela já havia pago a festa, o que aconteceu? Ela casou. Só que aí, ela revelou pro pessoal do buffet que quando ela foi lá no buffet e quando ela começou a pagar a festa, ela não tinha namorado. E ela falava assim, o meu noivo tá viajando, o meu noivo vai chegar, por quê? Porque ela cria que o noivo dela ia chegar. Gente, eu fiquei chocada com essa história, porque eu falei assim, meu Deus, é uma pessoa de muita fé, como que a pessoa vai num buffet, ela escolhe a data do casamento, ela escolhe tudo que ela quer pra festa, ela começa a pagar a festa do casamento, sendo que ela não tem nenhum namorado ainda. Ela não tem nenhum namorado. Aí tem gente que fala assim, ai, meu sonho é casar, mas não começou nem sequer a comprar uma xícara, não começou nem sequer a comprar uma toalha, não começou nem sequer a comprar um pano de prato. Ei, se você não sabe, você não sabe como, você não sabe quando Deus vai mandar, mas a Bíblia diz que a mulher sábia, ela é encontrada. A mulher sábia, ela é encontrada. Então começa a se preparar que Deus vai trazer pra você aquele sacerdote, aquele homem, aquele príncipe que você tanto sonha, ele vai trazer. Mas se você não se organizar e se você não se preparar, você nunca vai ter. Eu fiquei chocada com essa história, gente. E o cara falou, ele foi muito categórico, ele falou assim, ela não tinha noivo, ela não tinha namorado, e ela veio aqui, ela escolheu tudo que ela queria, ela começou a pagar a festa, eu não lembro se foi 1 ou se foi 2 anos antes. E assim, exatamente na data que ela escolheu foi a data que ela casou. Mas ela não tinha um noivo. Mas ela tinha o quê? A fé
que quando chegasse a data do casamento, ela ia ter o noivo. Essa foi a história, e é uma história verídica, gente. É uma história verídica, tá? Não é uma historinha aquelas não é uma parábola, tá? Paty, já sai arrumando as coisas que já vou chegar aí. Vou arrumar as coisas já pra você, Mary, pra você chegar aqui, tá? Tema da próxima live: homens e mulheres de fé. Exatamente, gente. Então, eu conheço uma pessoa que não tem namorado ainda, mas ela já começou a comprar um enxoval, tá? Depois eu conto pra vocês quem é. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos ser pessoas organizadas. Nós precisamos ter ordem divina na nossa vida, tá? E quando você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, Deus vai te direcionando, Deus vai te mostrando como que você deve agir, como que você deve fazer. Agora, eu quero ler pra vocês aqui, ó, Lucas 14, 28, tá? Lucas 14, 28, eu quero que você anote aí, Lucas 14, 28, e você leia junto comigo, tá? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Meu Deus, gente, como o Espírito Santo falou comigo, com relação a esse versículo, tá? Primeiro, no Brasil, a gente sabe que a gente tem uma inadimplência gigantesca. A gente sabe o quanto que tem gente que compra as coisas e não paga. Compra as coisas sem ter dinheiro pra pagar. A gente sabe da inadimplência de como é o SPC e o Serasa no Brasil. Então, você é organizado nas suas finanças? Você gasta menos do que você ganha? Ou você gasta mais do que você ganha? Porque é fácil você dizer assim: não, eu sou super organizada na minha casa, eu não deixo uma louça suja na pia, não, o meu guarda-roupa, ele é super organizado. Tá bom. E nas suas finanças, você é organizada? Ou você é uma pessoa que gasta muito mais do que o que você ganha? Quando você vai construir algo na sua vida, quando você vai comprar algo na sua vida, quando você vai comprar um carro, quando você vai construir uma casa, quando você vai construir qualquer coisa, você para antes e você calcula se você vai ter dinheiro para completar aquilo que você começou. Você para fazer isso? Então, gente, isso chama-se organização. E agora, gente, ó, eu quero trazer para vocês um versículo que Deus falou muito comigo ontem, aqui em Provérbios, tá? Provérbios 25, capítulo 30. Provérbios capítulo 25, versículo 30, tá? Olha só o que tem gente escrevendo aqui, que eu nem vou falar o nome. Tem gente escrevendo aqui, ó: nas finanças sou uma tragédia. Pois é. Então, isso aí, ó, tô orando muito a Deus para me ajudar a ser. Então, talvez agora tocou na sua ferida, né? Talvez na sua casa é fácil você ser organizada, né? É fácil você lavar a louça, é fácil você ter a sua casinha ali toda organizada. E nas finanças? Gente, e aqui, venhamos e convenhamos. Eu não sei as outras mulheres aqui, mas eu tenho observado a cada dia mais que a mulher, ela tem um pouco mais de dificuldade na organização das finanças do que o homem. E nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, nós precisamos pedir assim, encarecidamente, que o Espírito Santo nos trate nessa área. Porque às vezes a mulher, gente, ela vai lá, ela se endivida, ela compra bolsa, ela compra sapato, ela compra roupa, ela compra coisa pra dentro de casa, ela compra um monte de coisa que ela não tem dinheiro pra pagar. Eu conheço muitas pessoas que estão completamente endividadas, que compra muito cosméticos, compra muito sapato, muita roupa, muita coisa pros filhos e não usa metade do que compra. Metade do que compra. É isso mesmo, Provérbios 25, 30. Eu vou ler pra vocês. Olha o que tá escrito aqui, ó. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem, falto de entendimento. E eis que tudo estava cheio de espinhos, tá? E sua superfície coberta de urtigas. E o seu muro de pedras em ruínas. Tendo visto, considerei e vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para encruzar os braços,
um pouco para repousar. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Uau! Olha, a Dri tá dizendo que é boa nas finanças. Dri, é uma mulher aqui que é boa nas finanças, viu? É Provérbios... Ai, gente, desculpa, é 24. Desculpa, é 24:30, isso mesmo. Eu falei 25, né, eu acho? Desculpa, é Provérbios 24:30, tá? E ontem o Espírito Santo falou muito sobre isso aqui, ó. Passei pelo campo do preguiçoso e vi junto ao homem falta de entendimento. Eis que estava cheio de espinhos e sua superfície coberta de urtigas, tá? Talvez o que tá cheio de urtigas na sua vida é o seu casamento. Talvez o que tá cheio de urtigas, cheio de ruínas, é a sua casa. Talvez seja os seus pensamentos. Talvez seja o seu coração. Talvez seja alguma área da sua vida. É 24, Provérbios 24:30, tá? Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos. Tudo estava cheio de espinho. O homem preguiçoso, o homem falto de entendido, eis que o campo dele estava cheio de espinhos. Eu quero perguntar pra você nessa manhã, qual é o campo? Qual é o campo da sua vida que tá cheio de espinhos? Qual é o campo da sua vida que você precisa hoje de uma atenção especial? Que você precisa hoje ter clareza de que você precisa organizar? Aí, se você... Provérbios, gente, Provérbios tem muitos versículos, mas muitos versículos que te ensinam a ser uma pessoa organizada. Por quê? Uma coisa que eu tenho aprendido, gente, uma pessoa sábia é uma pessoa organizada. Grava isso. Uma pessoa sábia é uma pessoa organizada. E aí, se você for ler lá, Provérbios 10, versículo 4, tá dizendo o seguinte: as mãos preguiçosas empobrecem o homem. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. Porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Uau, uau. Provérbios 10, versículo 4, tá? Então, a mão do preguiçoso é o que? Empobrece o homem. Então, às vezes, você não conquistou ainda aquilo que você gostaria na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua casa. Você não conquistou ainda a vida que você sonha. Por quê? Porque você é desorganizada. A mulher sábia é uma mulher organizada. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia, ela é uma mulher o quê? Diligente. A mulher sábia é uma mulher virtuosa. Você nunca vai ouvir uma pessoa que é sábio, que é desorganizado. Você nunca vai ouvir uma pessoa assim, não, essa mulher aqui, ó, ela é muito sábia, mas ela é totalmente desorganizada. Não, gente, porque a mulher sábia, ela é o quê? Uma mulher organizada. Se você for lá em Provérbios 31:27, Provérbios 31, no verso 27, a mulher de Provérbios 31. Olha o que está escrito: cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Uau, uau, olha só. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Tá? Não dá lugar à preguiça. Ou seja, nós, tanto homens quanto mulheres. Porque assim, ó, um homem desorganizado é feio. Uma mulher desorganizada também é feio, né? Os dois é feios. Então, nós precisamos o quê? O homem e a mulher, os dois. Nós precisamos o quê? Sermos homens e mulheres organizadas. Organizadas, tá? Então, ó, Provérbios 31:27. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Não dá lugar à preguiça. E aí, ó, Mateus 5:48. Mateus 5:48 diz o seguinte: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Uau! Uau, gente, esse versículo falou tanto comigo ontem. Portanto, sejam perfeitos, como o Pai Celestial de vocês é. Você pode estar falando assim, presta atenção, você pode estar falando assim, ó, tem muita gente que escreveu aqui, ó, eu sou desorganizada, eu sou desorganizada, eu sou desorganizada. Esse é Mateus, tá? Mateus 5:48. Mateus 5:48 diz o seguinte: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O Provérbios é Provérbios 31:27. Provérbios 31:27 diz: cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça, tá? Provérbios 31:27. Tem muita gente aqui que escreveu assim, ó: eu sou desorganizada.
Eu sou desorganizada. Primeira coisa que eu quero te convidar, lembra do que eu falei pra vocês? Lembra da ministração sobre Pedro? Que Pedro, ele já afundou antes mesmo de sair do barco, porque ele falou assim, ó, e se és tu mesmo, Deus, se és tu mesmo, me manda ir contigo. Quando você abre a sua boca pra dizer que você é desorganizada, você já está atraindo a desorganização para sua vida. Você já está colocando na sua identidade que você é uma pessoa desorganizada. Então a primeira coisa que a gente tem que mudar é o nosso pensamento e a forma como a gente fala. Se você quer ser a partir de hoje uma mulher organizada, você precisa mudar o seu pensamento e a sua maneira de falar. Primeiro ponto, você não é desorganizada. Você não nasceu desorganizada. Você pode estar sendo desorganizada. Você pode estar sendo desorganizado na sua casa ou nas suas finanças, mas você não é. A primeira coisa que você precisa mudar é a sua mente, é a sua mentalidade. Você precisa mudar a sua mentalidade e a sua fala, tá? Você não é uma pessoa desorganizada, você está uma pessoa desorganizada. Por que que eu vou provar pra você que você não é uma pessoa desorganizada? Porque foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu e você, nós somos feitos lá no 6º dia de Gênesis, que está escrito lá no 6º dia em Gênesis, que Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos filhas e filhos de um pai organizado, tá? Nós somos filhas e filhos de um pai organizado. Portanto, se Deus, ele é um Deus de ordem, se Deus, ele é um Deus organizado, nós somos filhos dele e nós somos o quê? A imagem e semelhança. A gente pode até ao longo da vida ter aprendido coisa errada, a gente pode ao longo da vida ter procrastinado, ter feito coisas que a gente não deveria, como em várias outras áreas da nossa vida. Mas nós precisamos o quê? Nós precisamos entender que nós somos filhas de um Deus organizado. E foi isso que Deus falou comigo nesse versículo aqui, ó, Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, isso significa que nós somos pessoas organizadas, sim. Se o diabo tem colocado na sua cabeça que você é uma pessoa preguiçosa, que você é uma pessoa desorganizada, que você é uma pessoa que procrastina, que você não tem jeito, que já era, não, ei, tá repreendido em nome de Jesus. Você vai se desfazer hoje dessa identidade de desorganizada. Não, você vai buscar a sua identidade em Cristo Jesus. Você pode até não se enxergar assim, mas deixa eu falar uma coisa pra você, Deus te enxerga assim. Sabe por quê? Eu assisti uma live esses dias com a Bispa e ela falou tão lindo da gente se enxergar. Eu assisti uma live com a Bispa Sônia e ela falou lá na live que a gente tem que se enxergar não do jeito que a gente se enxerga. A gente não pode olhar no espelho e se enxergar com os nossos olhos, porque os nossos olhos, eles são o quê? Limitados. Mas que a gente precisa olhar no espelho e procurar nos enxergar como Deus nos enxerga. Como é que Deus te enxerga? Deus com certeza te enxerga uma filha obediente, uma filha organizada, uma filha diligente, uma filha virtuosa, uma filha sábia, É porque Deus, ele não tá focado no que você é hoje. Deus tá focado na pessoa que ele tá te tratando, na pessoa que vai tomar posse da terra prometida. Deus não tá olhando como você é hoje, mas Deus tá olhando aquela mulher já reconstruída. Lembra que a gente falou ontem que Deus, ele quer nos reconstruir, ele quer nos restaurar e ele quer nos restituir? Então Deus, ele te enxerga como aquele homem, como aquela mulher já completamente reconstruída, completamente restaurada, completamente reconstruída nele, em Deus. Deus, ele quer te tratar na sua desorganização. Deus, ele quer te tratar na sua procrastinação. Deus, ele quer te tratar na sua preguiça. Mas você precisa o quê? Você precisa se entregar. Você precisa se entregar aos braços do Senhor Jesus para que ele possa te tratar e para que você possa se enxergar a partir de hoje como Deus te enxerga. Você precisa entender que você é filha de Deus, você é imagem e semelhança de Deus, e se Deus, ele é um Deus extremamente organizado, se Deus é um Deus de ordem, você também é uma pessoa organizada. Você é uma pessoa organizada. Você tem que tomar posse dessa identidade hoje. Você pode não estar sendo organizada porque houve ali um desvio no meio do caminho, tá? Mas a Bíblia diz o seguinte: confia no Senhor teu Deus, não te estribes no teu próprio entendimento e ele endireitará as tuas veredas, tá? Provérbios 3, capítulo 15, se eu não me engano. Provérbios capítulo 3,15, acho que é Provérbios 3,15. Confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. E ele o quê? Ele
endireitará as tuas veredas. Você pode até estar na vereda da desorganização, mas quando você confia em Deus, quando você confia que você é filha de Deus, o que ele faz? Ele endireita as suas veredas. Ele endireita as suas veredas para quê? Para que você seja uma pessoa organizada. Organizada nas suas finanças, organizada nos seus pensamentos, organizada no seu coração, organizada na sua casa, organizada com seu marido. Nós vamos orar agora. Eu vou encerrar aqui falando de organização. Tem várias outras coisas aqui, ó, que Deus colocou aqui pra mim, mas eu vou parar por aqui. Se Deus permitir, amanhã a gente fala mais sobre Eu vou encerrar aqui, ó, com Romanos 12, 11. Romanos 12, 11, tá? Anota aí que esse é um versículo muito lindo que Deus falou muito comigo ontem. Romanos 12, 11. Nunca falte a vocês o zelo. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Uau! Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirva ao Senhor. Por que Deus falou muito ao meu coração, gente, com relação a esse versículo, tá? Porque quando você é dominado pela sua carne, a sua carne vai querer o quê? A preguiça. A sua carne vai querer a procrastinação. A sua carne vai querer o quê? A desorganização. Mas, se você estiver cheia do Espírito Santo, se você estiver cheia da presença, que é o que nós temos buscado aqui, tá? Por isso que tá escrito aqui em Romanos, ó, sejam fervorosos no Espírito. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais organizado você será. Por quê? Porque o seu espírito, o Espírito Santo, ele é organizado. O Espírito Santo não é desorganizado, tá? Então você precisa o quê? Se você é uma pessoa hoje que se considera desorganizada em qualquer área da sua vida, primeira coisa, creia que você é uma pessoa organizada a partir de hoje. Creia, não pelos seus olhos, mas creia pelo que você é. Você é filha de Deus. Se você é filha, você tem a herança de Deus, você é a semelhança de Deus e você é uma pessoa organizada. O que tá faltando para que você fique ainda melhor? Você se encher cada vez mais do Espírito Santo. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais organizada você será. Amém? Vamos orar, gente, porque eu quero encerrar a live 5h29, porque eu quero que a gente esteja lá na live do Pastor Alex às 5h30. Vamos fazer um print rapidinho. Fizeram o print? Tá? Outra coisa, o louvor de hoje, tá? Presta atenção. O louvor de hoje, o Espírito Santo falou muito comigo que é Bom Futuro do Renascer Praise. Eu não sei como vai ser, mas vai ser perfeito. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser perfeito, tá? Bom Futuro. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. É esse que é Bom Futuro, gente? Acho que é, né? Dri, me corrija aí se é isso, mas eu acho que é esse aqui mesmo. Eu não sei como Deus irá fazer, mas vai ser perfeito. Eu não sei se é Bom Futuro ou é a resposta, gente, que é esse louvor. Mas eu acho que é Bom Futuro, tá? Confirma aí se é Bom Futuro ou a resposta. É um desses dois, gente. Qualquer coisa vocês assistem os dois, tá? Vocês escutam os dois, tá? Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Eu não sei como que Deus vai trabalhar a organização na sua vida, mas eu sei que Deus vai trabalhar e que você vai se tornar uma pessoa perfeita em organização. Escuta, é a resposta e Bom Futuro. Escuta os dois, gente. Escuta os dois, porque eu tenho certeza que esses dois louvores vão falar muito com você, tá bom? Não tirou a foto? Vamos lá, gente. Foi agora? A resposta, Thales Roberto, né? A resposta, Renascer Praise, tá bom? Vamos orar? Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai misericordioso. Pai, muito obrigada. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por nos mostrar hoje, por nos revelar hoje, Pai, que nós precisamos de ordem divina na nossa vida. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que o Senhor é um Deus de ordem, que a ordem pro Senhor altera totalmente o nosso resultado. Pai, que nós possamos ser tratados, Pai, tratados na questão da organização, Pai. Que o Senhor possa trazer ordem divina na nossa vida. Que o Senhor possa trazer organização, Pai, pro nosso pensamento, pro nosso coração, para as nossas finanças, para nossa casa, para nossa vida sentimental, para nossa vida familiar, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer ordem divina, Pai, em todas as áreas da nossa vida, Pai, em nome de Jesus, arranca agora, Pai, todo o espírito maligno de preguiça, de procrastinação e todo o espírito maligno, Pai, de desorganização das nossas vidas, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Se o diabo ficou soprando no nosso ouvido, Pai, que nós somos pessoas
pessoas desorganizadas, que nós somos pessoas procrastinadoras. Não, Pai. Nós somos a tua imagem e semelhança. É isso que nós somos, Pai. Nós não somos desorganizadas, nós não somos procrastinadoras, nós não somos esse tipo de pessoa, Pai. Nós somos filhos, nós somos filhas do Senhor, nós somos herdeiras do Senhor, nós somos a tua imagem e semelhança. Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nos perdoa, Pai, nessa manhã. Nos perdoa por todo o tempo que a gente deixou pra depois aquilo que a gente podia fazer na hora. Nos perdoa, Pai, por todo o tempo que a gente comprou mais do que a gente poderia pagar, Pai. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes, Pai, que nós não nos organizamos, que nós não tivemos fé, que nós não colocamos ordem divina na nossa vida, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa alma, Pai, e que o Senhor nos perdoe, Pai. Nos perdoe por todo o tempo, Senhor, que nós estávamos sendo pessoas desorganizadas, procrastinadoras, Pai, e que nós deixávamos para fazer tudo depois. Pai, no nome de Jesus, nós queremos expulsar nessa manhã o espírito maligno do deixa para depois, o espírito maligno da desorganização, o espírito maligno, Pai, da procrastinação. Arranca, Senhor, com as tuas mãos esses espíritos malignos, Pai, e põe na nossa vida, Pai, a tua ordem divina. Põe na nossa vida, Senhor, a tua ordem divina, e que nós possamos, Pai, sermos perfeitos, assim como está escrito, Pai, ali em Mateus 5:28, Pai, que nós possamos ser perfeitos como o Senhor é, que nós possamos de fato e de verdade, Pai, sermos a tua imagem e semelhança. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, nós tomamos posse dessa palavra, Pai, que nós somos homens e mulheres organizadas. Nós somos homens e mulheres que somos a tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Um beijo pra vocês, amo vocês, até amanhã às 5h20, eu espero vocês aqui. Vamos todo mundo lá pra live do Pastor Alex, porque são 5h30 em ponto. Beijo, amo vocês.